Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro anuncia a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial até o fim do ano. Mas diz que vai reduzir o benefício e que o valor de R$ 600 é muito. Sancionada a lei que flexibiliza o cumprimento do ano letivo durante a pandemia. E educadores criticam vetos do presidente ao projeto. O STF julga a ação contra os relatórios com informações sigilosas sobre servidores. E nos Estados Unidos, o Partido Democrata oficializa Joe Biden como adversário de Donald Trump na eleição presidencial. O Jornal Nacional começa agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que flexibiliza o cumprimento do ano letivo durante a pandemia. E educadores criticaram vetos do presidente. Agora é lei. As escolas dos ensinos fundamental e médio têm que continuar oferecendo, no mínimo, 800 horas de aulas por ano, exceto o ensino infantil, que está liberado. As universidades têm que respeitar a carga horária de cada curso, mas para todas as faixas de ensino não é obrigatório manter o mínimo de 200 dias letivos. As aulas podem ser distribuídas no calendário da maneira possível, inclusive no ano que vem. A lei foi publicada com vetos do presidente Jair Bolsonaro. Este artigo determinava que a União daria ajuda técnica e financeira a estados, municípios e ao Distrito Federal para as aulas não presenciais na educação básica. O presidente também vetou o artigo que determinava a assistência técnica e financeira do governo federal para a implementação das medidas necessárias à reabertura das escolas. Eu acompanho o que outros governos estão fazendo, inclusive em repúblicas federativas, têm feito para garantir uma resposta educacional à Covid. Em todos eles, o Ministério da Educação e, portanto, o governo central teve um papel importante em coordenar a política educacional nesse momento tão delicado. E no Brasil, parece que o Ministério da Educação não percebeu que é seu papel tanto garantir aprendizagem emergencial remota, quanto a preparação para a volta às aulas. 2 vetos foram recomendados, segundo o presidente, pela Secretaria de Governo. O Ministério da Educação não vai ouvir a rede estadual de ensino para a definição das datas do Enem. Apesar disso, o exame já foi adiado para janeiro e fevereiro de 2021. E o acesso dos alunos no ano que vem às universidades que aderiram ao SISU e ao ProUni vão se adequar à data de divulgação do Enem. Em nota, o Todos pela Educação criticou os vetos. A negação de responsabilidade do governo federal e a incapacidade de promover um esforço conjunto e coordenado com estados e municípios na educação básica imporá um preço altíssimo, não apenas para a geração atual de estudantes, mas para todos os brasileiros. Durante esse período de pandemia, em que milhões de alunos estão em casa sem receber a merenda escolar, o presidente Jair Bolsonaro vetou o uso de recursos federais para a entrega dos alimentos da merenda diretamente aos pais, ou o recebimento por eles de uma quantia em dinheiro para a compra dos alimentos. Segundo o presidente, a orientação veio do próprio Ministério da Educação e da Casa Civil. O governo justificou que a operacionalização dos recursos repassados é complexa, não se podendo assegurar que serão aplicados de fato na compra de alimentos necessários aos estudantes. A gente precisa lembrar que na escola pública, muitas crianças fazem lá a única refeição de qualidade do dia. E essa alimentação está diretamente relacionada à motivação escolar, ao aluno dar sentido para a formação que ele recebe na escola e até mesmo a capacidade de aprender. Então, alguma maneira precisa ser encontrada para que essas famílias e essas crianças possam receber alguma coisa como alternativa. O Conselho Nacional de Secretários de Educação lamentou os vetos, principalmente os que obrigariam o governo a prestar assistência técnica e financeira aos estados, municípios e ao Distrito Federal. O Ministério da Educação não comentou as críticas dos especialistas ouvidos na reportagem. São Paulo vai ampliar a testagem de alunos antes da decisão sobre a volta às aulas presenciais.
Entender como o novo coronavírus circula entre as crianças vai ser determinante para um dos momentos mais esperados e temidos dessa pandemia, o da reabertura das escolas. Para isso, a Prefeitura de São Paulo vai testar, a partir de segunda-feira, alunos de escolas particulares e estaduais. É a segunda das 4 fases do inquérito sorológico dos estudantes da cidade. Na primeira, 6.000 alunos da rede municipal foram testados. 16% já tiveram contato com o novo coronavírus. Desses, mais de 64% não apresentaram sintomas da doença. Mas 1 em cada 4 crianças mora com pessoas com mais de 60 anos, que são do grupo de risco. O resultado fez com que a Prefeitura de São Paulo decidisse suspender a volta às aulas, que estava prevista para setembro. Esse inquérito que a Prefeitura de São Paulo vem fazendo, com entrevistas com as famílias e exames das crianças, mostrou que 98% delas permaneceram em casa, ou seja, cumpriram a quarentena. Por isso, a dúvida é sobre o impacto que o retorno de milhares de estudantes às escolas pode trazer. Esse pediatra e infectologista explica que, assim como no caso dos adultos, ainda não se sabe quanto tempo dura a imunidade das crianças que já foram contaminadas pelo novo coronavírus. No caso delas, a falta de sintomas não significa que não transmitam a doença. Os assintomáticos transmitem menos, mas não é que não transmitem, transmitem sim, mas transmitem com menos frequência e menos intensidade. Quanto menos sintomas, menos vírus o indivíduo tem se multiplicando e, consequentemente, menos excreção. Quanto mais sintomático é o indivíduo, maior a multiplicação viral e maior a transmissão, consequentemente. Mas num cenário de volta às aulas, as crianças vão estar mais expostas. Por isso, o governo do estado de São Paulo também está fazendo testes. Começou pelas regiões onde a contaminação é maior e pretende chegar à comunidade escolar. Tanto em profissionais da área da educação, sejam professores, educadores, administrativo, bem como naquelas crianças, para que a gente possa estabelecer para cada uma das regiões qual é uma estratégia adicional àquelas medidas sanitárias bastante rígidas que estão sendo adotadas em cada aparelho educacional, ou seja, em cada uma das escolas. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano, mas vai reduzir o benefício. Ele disse que o valor de R$ 600 é muito. Numa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente sancionou medidas de ajuda a micro e pequenas empresas durante a pandemia. Um dos programas libera crédito de até R$ 50 mil para empresas via maquininha de cartão. O objetivo é facilitar o acesso ao dinheiro a empresas que faturaram de 360 mil a 300 milhões de reais no ano passado. São quase 11 bilhões de reais e quem aderir terá 6 meses para começar a pagar. Também foi sancionado o Programa Emergencial de Suporte a Empregos para Empresas com faturamento anual de até 50 milhões de reais. É uma linha de crédito para empresas pagarem os salários de empregados durante a pandemia. O empréstimo pode ser pago em 36 meses, com carência de 6 meses. A taxa de juros é de 3,75% ao ano. Bolsonaro sancionou ainda novo aporte de 12 bilhões de reais para o Pronamp, que oferece crédito para micro e pequenas empresas com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais por ano. O programa foi criado em abril. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que ao longo da pandemia, as medidas para aumentar o crédito foram aperfeiçoadas para chegar a todas as empresas e voltou a falar sobre a lei do teto de gastos. Comparou a medida que limita as despesas públicas a uma casa. Se os orçamentos são incontroláveis por erros passados, porque indexamos tudo, vinculamos tudo, obrigamos tudo, o teto é um default. O teto é o seguinte: não aguento mais, não sei fazer, bota um teto. Agora, o teto sem as paredes e com o piso subindo é uma questão de tempo. Então, vai ter um momento em que nós vamos ter que enfrentar isso e travar o piso
e recuperar o espaço para os investimentos públicos e para as decisões corretas. Enquanto isso não houver, o teto é indispensável. O teto é como se fosse uma promessa de seriedade, no lugar da própria seriedade na condução dos orçamentos públicos. A equipe econômica prepara uma medida provisória para prorrogar o auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro tratou do tema num café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, também conversou com líderes do Centrão, que almoçaram com ele aqui no Planalto. Bolsonaro antecipou que o auxílio pode ser prorrogado até o fim do ano, mas com valor menor. Os R$600 pesa muito para a União. Se não é dinheiro do povo, porque não está guardado, isso é endividamento. É isso mesmo? Estou falando certo? Eu acho que estou, né? Para não me criticarem depois. É endividamento. E se o país endivida demais, você acaba perdendo sua credibilidade para o futuro. Então, os R$600 é muito. O Paulo Guedes, alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano. O Senado derrubou o veto do presidente Bolsonaro que impediu o reajuste de servidores públicos durante a pandemia. A medida tinha sido aprovada pelo Congresso junto com um pacote de socorro aos estados e municípios e Bolsonaro vetou por considerar que a verba não poderia ser usada para esse fim. A derrota no Senado surpreendeu o governo, que agora vai tentar manter o veto na Câmara. A economia do Brasil foi citada na reunião de julho do Banco Central americano. O relatório da reunião afirma que a queda de 5% do real diante do dólar coincidiu com os cortes de juros feitos pelo Banco Central brasileiro, o aumento de casos de Covid e turbulências políticas. A seguir, o STF julga a ação contra os relatórios com informações sigilosas sobre servidores. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata oficializa sua candidatura à presidência. A criança de 10 anos de idade que foi estuprada e que engravidou teve alta hoje no Recife. Ela passou por um procedimento legal para interromper a gravidez. O tio da menina, que é suspeito do crime, está preso no Espírito Santo. A polícia vai comparar o DNA da menina e do feto com o material genético do tio. O Supremo Tribunal Federal começou a votar a ação contra o relatório com informações sigilosas sobre servidores públicos. No início da sessão, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, fez uma homenagem ao decano do STF, ministro Celso de Mello, que completou hoje 31 anos na corte. Celso de Mello não participou da sessão, está de licença médica. Neste país imenso, marcado pela pluralidade e também por profundas desigualdades sociais, o nosso decano desponta como uma voz potente em defesa dos direitos das minorias e do combate a qualquer forma de exclusão e de discriminação. O partido Rede Sustentabilidade afirma que o documento produzido pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça tentou ameaçar e amordaçar funcionários públicos. O documento tem informações pessoais de servidores públicos e de 3 professores universitários identificados como integrantes do movimento antifascista. O advogado do partido, Bruno Lunardi Gonçalves, pediu a suspensão da produção e disseminação de informações de inteligência sobre integrantes do movimento antifascismo e que o Ministério da Justiça informe todos os conteúdos produzidos desde o ano passado. O advogado frisou ainda a importância da luta antifascista. Ser contrário ao fascismo é, em última instância, ser cumpridor do espírito constitucional. E, ao que parece, quem cumpre a Constituição não pode ser tratado como um verdadeiro delinquente por saudosos do arbítrio. O advogado-geral da União ressaltou que o Ministério da Justiça já tomou uma série de medidas sobre o relatório, como a abertura de investigação interna e o envio da documentação ao Congresso, ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República. Sem se referir especificamente ao ex-ministro Sérgio Moro, José Levi afirmou que esse tipo de procedimento é anterior à gestão do ministro da Justiça, André Mendonça. Ele pediu que o Supremo indefira a ação e afirmou que a União rejeita ações autoritárias. A União, rejeitando
rejeitando toda e qualquer forma de autoritarismo ou de totalitarismo. Repito, rejeitando toda e qualquer forma de autoritarismo ou de totalitarismo, aí incluído o fascismo, roga a União a este egrégio Supremo Tribunal Federal seja indeferida a liminar pleiteada na presente ADPF. O Procurador-Geral da República defendeu que o STF rejeite a ação. Afirmou que é preciso diferenciar relatórios de inteligência de investigações criminais. Segundo ele, os relatórios de inteligência permitem antecipar cenários de riscos para um país. Augusto Aras afirmou ainda que o relatório feito pelo CEOP é uma consolidação de informações obtidas em fontes abertas, como as redes sociais, e explicou a necessidade de levantar informações, principalmente dos funcionários da área de segurança ligados a movimentos antifascistas. Por que a nossa Constituição adotou essas cautelas? Sim, senhores ministros, senhora ministra relatora, é uma reflexão importante, porque quando pessoas armadas se reúnem em movimentos de protestos políticos, a segurança pública e mesmo a segurança nacional podem ser colocadas em risco. Como foi dito, relatórios de inteligência são elaborados exatamente para o levantamento de cenários de risco, não para fins investigativos. Relatora da ação, a ministra Carmen Lúcia mencionou uma nota do ministro da Justiça, André Mendonça, ao STF, em que ele afirmou que não sabia da existência do relatório. Por isso, durante o voto, a ministra questionou o porquê do diretor da CEOP ter sido afastado e por que foi determinada a abertura de sindicância. Carmen Lúcia também rebateu o argumento de Augusto Aras de que não cabia essa ação no Supremo. Para a ministra, foi importante o questionamento do partido Rede Sustentabilidade para que o assunto fosse debatido na Corte. O que se busca é que ameaças ou lesões a direitos fundamentais não ocorram, não persistam, não prosperem, não possam continuar a ser praticados se o forem. O que se tem nesta afirmativa feita é que no direito constitucional o uso ou o abuso da máquina estatal, mais ainda para a colheita de informações de servidores com postura política contrária a qualquer governo, caracteriza sim desvio de finalidade, pelo menos em tese, e que é um dos fundamentos apresentados pelo autor da presente arguição. O voto da ministra relatora é um grande indicativo, mas pode haver divergências amanhã, quando os demais integrantes do STF votarem. Considerando a licença médica do decano, ainda faltam os votos de 9 ministros. A nova fase da Lava Jato prendeu 2 suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos com a Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. Os investigadores afirmam que os irmãos German e José Efromovich pagaram propina para favorecer o estaleiro Eisa numa licitação, com prejuízo de 600 milhões de reais à Transpetro. A prisão preventiva foi transformada em domiciliar por causa da pandemia. Nós não conseguimos contato com a defesa deles. Os irmãos Efromovich são sócios da empresa aérea Avianca Brasil, que não é investigada pela Lava Jato. O Partido Democrata dos Estados Unidos oficializou a candidatura de Joe Biden à presidência na segunda noite da convenção partidária. O voto dos delegados de cada estado e território americano se transformou numa viagem pela diversidade dos Estados Unidos. A candidatura de Joe Biden foi oficializada com o voto de Delaware, o estado onde ele fez carreira política. Our friend, Delaware, Joe Biden. E comemorada em família. O ex-presidente Bill Clinton atacou o governo de Donald Trump. O Salão Oval deveria ser um centro de comando, mas só há caos. Só uma coisa não muda: a determinação de Trump em negar a responsabilidade e transferir culpa. E afirmou: se eleito, Joe Biden reconstruirá um país ainda melhor. Build back better. A política externa também ganhou espaço com 2 ex-secretários de Estado, um democrata e um republicano, que criticaram o governo de Donald Trump.
O republicano Colin Powell, que atuou no governo de George W. Bush, disse que vai votar em Biden porque ele vai recuperar a liderança americana no mundo. He will restore Americans' leadership. O chamado Obamacare, que garantiu a milhões de americanos um plano de saúde e é considerado a maior conquista do governo de Barack Obama e Joe Biden, ganhou destaque. Foi a noite de apresentar a história pessoal de Joe Biden, uma trajetória que explica por que o tema saúde é tão importante para ele. Em 1973, Biden tomou posse como senador num hospital, quando o filho, Bo, de apenas 3 anos, ainda se recuperava de um acidente de carro que matou a mulher e a filha de 1 ano. A dedicação aos filhos pequenos conquistou a atual mulher, Jill, na época uma jovem professora. Em 2015, Bo, que era veterano da guerra do Iraque, morreu de câncer. Numa sala de aula vazia por causa da pandemia, Jill contou como Joe se reergueu apesar da perda. 4 dias depois do funeral, ele se vestiu e saiu para trabalhar. Jill afirmou: se confiarem essa nação a Joe, ele vai fazer pela sua família o que fez pela nossa. What he did for ours. Ao fim do discurso, Biden apareceu e abraçou Jill. Numa reunião extraordinária de líderes dos países membros, a União Europeia anunciou que não reconhece o resultado das eleições presidenciais em Belarus. O bloco vai impor sanções aos responsáveis pela fraude eleitoral e pela repressão violenta aos protestos. Hoje, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko ordenou que a polícia acabe com as manifestações, que já duram 11 dias. A presença militar aumentou nas fronteiras com a Polônia e com a Lituânia. A seguir, o retrato da pandemia nos estados brasileiros. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, a adesão dos brasileiros ao isolamento social caiu em agosto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em abril, 53% afirmaram que só estavam saindo de casa quando era inevitável. Depois, 50%, 51% e agora são 43%. 27% disseram que estavam tomando cuidado, mas ainda saindo de casa para trabalhar ou outras atividades. Depois, 35%, 34% e agora são 44%. Em abril, 16% disseram que estavam totalmente isolados, sem sair de casa de jeito nenhum. 13% em maio, 12% em junho e agora 8%. 3% afirmaram que estavam vivendo normalmente, sem mudar nada na rotina em 3 pesquisas. E agora são 6%. O Datafolha perguntou sobre o uso da máscara. 92% dos entrevistados disseram que sempre usam a máscara quando estão fora de casa. 5% disseram que usam de vez em quando. 1% usa raramente e 2% não usam. Sobre a percepção do uso de máscara por outras pessoas da cidade onde moram, 52% afirmaram que as pessoas usam sempre. 28% disseram que de vez em quando veem pessoas usando. 12% raramente. E 8% responderam que as outras pessoas não estão usando a máscara. A pesquisa avaliou também o medo que os brasileiros têm do coronavírus. Em abril, 38% dos entrevistados disseram que tinham muito medo do vírus. Em maio, 45%, 47% em junho e agora são 43%. 39% disseram que tinham um pouco de medo em abril, depois 34%, 31% e agora 36%. 23% afirmaram que não tinham medo, depois 21%, 19% e agora são 18%. Menos de 1% dos entrevistados disse que já tinha se infectado nas 2 primeiras pesquisas. Em junho, foram 3% e agora 4%. O Datafolha entrevistou por telefone 2.065 pessoas na terça e na quarta-feira da semana passada. O cantor Cauã completou 1 semana internado com Covid. Segundo o boletim médico, o estado de saúde dele é grave, mas estável. Hoje, a mãe de Cauã anunciou que também está com Covid e que vai se tratar em casa.
A gente fala agora com o Márcio Gomes. Ele tem os números apurados pelo consórcio de veículos de imprensa sobre a pandemia no país. Boa noite, Márcio. É isso, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos em casa. De acordo com a última atualização, fechada às 8 horas da noite, 1.170 mortes ocorreram no período de 24 horas no Brasil por causa da Covid. O total de mortes agora no Brasil, desde o começo da pandemia, está em 111.189. Novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 48.541, e o total de casos no Brasil agora está em 3.460.413. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias está hoje em 989, uma queda de 5% em relação à média de 14 dias atrás. Na média diária de casos, nós temos 41.420 novos casos surgindo todos os dias, em média. Também uma queda de 5% em relação à média de 14 dias atrás. Vamos ver agora, no mapa, a situação de cada estado. 2 estados e o Distrito Federal estão com a média de óbitos em alta. Distrito Federal, Amazonas e Bahia. As maiores altas foram registradas no Amazonas e no Distrito Federal. Minas Gerais estava ontem aqui em alta e hoje aparece no grupo de estabilidade. E a Bahia, que estava em estabilidade, veio agora para o grupo de alta. Lembrando que o Amazonas atribui essa posição de alta a uma revisão da causa de mortes lá no começo da pandemia. Só para a gente entender, hoje foram registrados 4 óbitos nas últimas 24 horas por Covid no Amazonas, mas outras 15 mortes entraram na conta por causa dessa revisão. 11 estados aparecem com estabilidade porque não registraram uma variação maior de 15% ou para mais ou para menos. São eles Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Tocantins e Paraíba. Rondônia não enviou dados, por isso está na mesma posição que ontem aqui na cor amarela de estabilidade. O Rio de Janeiro e o Pará estavam ontem em queda e hoje vieram para o grupo da estabilidade. O Rio ficou 13 dias com queda na média móvel de mortes. Hoje o estado registrou uma alta de 4% e média de 88 óbitos por dia. 13 estados estão com redução na média diária de mortes. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Acre, Amapá, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As maiores quedas foram no Amapá, em Roraima e no Rio Grande do Norte. Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco apareciam com estabilidade ontem e agora estão aqui em queda. Você encontra o mapa detalhado do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Renata e Bonner. Obrigada, Márcio. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso obrigatório de máscaras em escolas, no comércio, instituições de ensino, em igrejas e templos. Essa decisão vale a partir da promulgação da lei em todo o país e, portanto, reforça os decretos locais que determinam o uso obrigatório da máscara. Hoje, o relato sobre o trabalho duro de combate à pandemia é da enfermeira Kellen Bispo, de Campo Grande. Nós, profissionais da saúde, estamos lá com a máscara que machuca, com o capote que dá calor, com aquela todos dispostos a ajudar, a atender os pacientes, e os pacientes não têm levado a sério. E isso dói muito, porque acabamos nos isolando, né? Saímos de casa para trabalhar e aí ficamos sabendo de festinhas, né? Quem tá na guerra, em guerra não tem festinha, em guerra não tem jantarzinho, não tem encontro de amigos, né? E quem acaba sofrendo somos nós, porque a tensão é... O próximo pode ser eu, pode ser você. Outras notícias no Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.